Falo para você da Projeta Padrão. Instale energia solar em sua casa, comércio, indústria ou fazenda. Indicamos para você a Projeta Padrão, do Geraldinho da CEMIG. Mais de 30 anos de experiência, qualidade, agilidade e segurança. Energia limpa, com ótimo custo-benefício. Sua conta de energia ficará muito mais barata. Faça seu orçamento com o Geraldo Faria pelo telefone 379-8822-1003. Vamos repetir o telefone do Geraldinho da CEMIG, 379-8822-1003. Nosso professor de História, Lindomar Silva, e a sua assistente, a Emily, que está ali, dando aqui, fazendo a parte técnica aqui. Então, bom dia a todos vocês, e acredito que a partir de sexta-feira, Lindomar, a Patrícia vai assumir depois do comando. Beleza. Eu estou quase macaco duro, eu estou só quebrando o ar. Ok. Tá bom dia, Lindomar. Bom dia, Gés, bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade e também da Rádio... Tá fechando o carro. Bom dia, Lindomar. Bom dia, Gés, bom dia aos ouvintes da Rádio Canastra e da Rádio Cidade AM, né? Sucessor agora à Rádio Canastra. E o meu bom dia aos nossos seguidores do grupo Biografias Bambuiense lá no Facebook, no Instagram e no YouTube. Hoje, Gés, a gente vai dar sequência aí no assunto da sexta-feira passada. A gente falou da história de alguns bairros, né? Você falou só de 4, né? Quatro bairros. Hoje a gente vai falar de mais bairros. Hoje a gente vai falar do bairro Cerrado, dos quartéis, Açudes, Praça da Matriz, Vila Glória, Rola Moça, Coração de Jesus, Alto da Antena e Santana. Você sabe onde que é a Vila Glória aqui em Bambuí? Era a primeira pergunta que eu ia te fazer. Então, agora mesmo nós vamos falar onde que fica essa Vila Glória aqui, que eu tenho certeza que muita gente não sabe que Bambuí tem uma Vila Glória. Mas vamos começando aí, já falando então do bairro mais antigo de Bambuí, que é o bairro do Cerrado. A rua mais antiga de Bambuí é a Rua Padre Domingos, uma homenagem ao nosso primeiro pároco, o Padre Domingos José Bento Salgado. Se Bambuí fosse uma cidade histórica, a Rua Padre Domingos seria a nossa rua direita. Quase toda cidade histórica tem a rua direita. Então, a Rua Padre Domingos seria com certeza a nossa rua direita. Inicialmente, qual era o nome? Ela sempre, desde sempre, ela é conhecida como Rua Padre Domingos. Não se tem um nome anterior à Rua Padre Domingos. Provavelmente até tinha algum nome para essa rua, né? Poderia ter sido até a Rua Direita mesmo. Mas ela é bem antiga, é a rua mais antiga que foi nomeada aqui em Bambuí. Por isso que o bairro Cerrado é um bairro tradicional, que o povo não muda muito não, viu? Então, é o bairro mais antigo, a cidade começou por ali, né? A chegada da cidade era pelos quartéis. O bairro do Cerrado nasceu no entorno dessa rua, a Rua Padre Domingos. É, portanto, o bairro mais antigo daqui de Bambuí. Quando o Pamplona chegou aqui na região para construir a Igreja Santana, a primeira, que foi demolida em 1769, ele chegou ali pelos quartéis e estabeleceu onde ele iria construir a igreja, e a igreja então foi construída. A gente já tinha falado antes que havia uma pequena igreja lá no alto do Cruzeiro, onde a gente falou na sexta-feira passada, uma igrejinha tosca que não foi para frente, provavelmente ruiu com muita rapidez, porque era de pau a pique, e o Pamplona simplesmente desconheceu e construiu a igreja naquele local em decorrência da facilidade de conseguir buscar água no Córrego das Almas. Ele não teria que subir o Morro de Tiraprosa com a lata d'água na cabeça, porque seria uma coisa mais difícil, né? E então a Rua Padre Domingos, a primeira rua de Bambuí, a mais antiga. A segunda, muito provavelmente, é a Rua Vigário Protásio, e a terceira seria a Rua João Pinheiro, que seria uma sequência
daria sequência à rua Teófilo Otoni. Então essas são as ruas mais antigas daqui de Bambuí. E já que a gente falou de quartéis, por que aquela região ali chama quartéis? É uma curiosidade que muita gente tem e hoje a gente vai esclarecer essa curiosidade. Em 1867 passou por Bambuí um batalhão com mais de 300 soldados voluntários ou indicados. Eles vinham do Rio de Janeiro com destino à fronteira com o Paraguai. Por algumas semanas, esses soldados ficaram acampados no local que viria a ser conhecido como quartéis. Ante ao estado de penúria que estavam esses soldados, eles vinham a pé, alguns a cavalo, eles foram assistidos pelo vigário que existia aqui na época, que era o vigário Protásio Rodrigues Chaves, com os familiares dele. Deu guarida para esses soldados, mais ou menos 300 soldados, e como eles ficaram acampados ali naquele local por algumas semanas, o local passou a ser chamado de quartéis. As pessoas iam lá ver esses soldados, conhecer os soldados e falavam, vamos lá nos quartéis para a gente ver esses soldados que estão indo para a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai aconteceu entre 1864 e 1870 com a participação do Brasil, é claro, Brasil, Argentina e Paraguai. E aqui de Bambuí teve alguns soldados que foram para essa guerra do Paraguai. E também reforça aí a ideia de quartéis, que entre 1917 e 1921 existiu ali o tiro de guerra. Bambuí já teve um tiro de guerra, era o tiro de guerra 577. Ele tinha uma banda de músicas, fazia instruções, é um treinamento mais para lidar com arma, né? Os tiros de guerra. Eles faziam algumas reuniões no cinema antigo que tinha aí, o Cine Santana, mas o quartel deles era lá, mais ou menos no mesmo local onde estiveram acampados os soldados que estavam indo para a Guerra do Paraguai. Esse pessoal era civis, eles se alistavam ou eram convocados? Alguns foram convocados, outros eram voluntários e outros indicados. Alguém indicava, sabia que tinha um homem em idade de jovem, né? E que poderia defender o Brasil, e era indicado. Aliás, né, Lindomar, consta que naqueles tempos da Guerra do Paraguai, que é outra história, que as pessoas que tinham posse, em vez de ir, eles mandavam um escravo ou pagavam alguém para se apresentar no lugar. Isso, exatamente. Os filhos dos chamados homens bons, naquela época, as pessoas que tinham posse, poderio, os coronéis, os major, os tenentes-coronéis, os chamados homens bons, tinham escravos, tinham posse, terras, fazenda. Eles costumavam fazer isso. Em vez de mandar o filho deles, eles mandavam um escravo ou um agregado lá da fazenda no lugar do filho. Exatamente, isso era comum na época. Um outro bairro antigo aqui de Bambuí é o bairro Açudes. E por que ele tem esse nome? Desde muitos anos, mais de 100 anos, as ruas principais do bairro era a Rua dos Açudes e a Rua dos Olhos d'Água, uma cruzando a outra. E por que esse nome Olhos d'Água? Ali naquela região era muito pouco habitada, tinha poucas casas, poucas construções e tinha muito olho d'água. A mina minava e formava pequenos açudes. Então, os Olhos d'Água, que deu nome à rua, que ainda existe com esse nome, a Rua Olhos d'Água, tirou o dos, né? Apenas Rua Olhos d'Água. Essas minas, essas nascentes formavam pequenos açudes. E aí chamava a rua onde tinha os olhos d'água e a Rua dos Açudes, onde tinha os açudes. A Rua dos Açudes hoje ela mudou de nome, ela me parece que ela chama Antônio Francisco da Silveira Neto. Ela é paralela ali à Rua Vicente Germano da Costa, que é a rua da Emily, onde é a Rua Emily. E ali também essas ruas formam o bairro Santa Luzia. É um bairro novo que ainda assim ainda não tem muita história, que foi aberto pelo Galeno.
E a gente tem também informação a respeito da Praça da Matriz, que quase virou um bairro, já. Muita gente não sabe disso. A Praça da Matriz quase que se transformou em um bairro. Em 1949, a lei número 47 dispôs sobre o loteamento da Praça da Matriz, chamada na época Praça Padre João Veloso. A Praça da Matriz, para que a gente entenda melhor, porque tem aquela parte de cima que tem uma pracinha e tem aquela praça de baixo que é onde se concluiu o outro e tem realmente. Aquela parte. Omar Chaves, né? Ela agora chama Omar Chaves. E tem no meio da Praça Omar Chaves a Praça Davi Dias. A Praça Davi Dias divide a Praça Omar Chaves, né? A Praça Omar Chaves mesmo ficou sendo a praça ali onde tem a Emater e tem o Rotary e tem até uma residência ali. Sim. Quase que essa praça virou um loteamento. Em 1949, teve uma lei que foi aprovada. Ainda bem que a lei não entrou em vigor. Como a gente disse, a praça que tinha nome na época de Padre João Veloso, atualmente chama Praça Omar Chaves. E aquela parte ali em frente da matriz, um largo que tem ali em frente, a nova matriz, é chamada de Davi José Dias. E dividiu então a Praça Omar Chaves. Muitas pessoas consideram que aquele pedaço de rua que desce ali seria a Praça Omar Chaves. Ali faz parte da rua Teófilo Otoni. Pode ter até na escritura lá dizendo que é Omar Chaves, mas é errado, porque a rua Teófilo Otoni, ali ao lado da igreja, era uma rua bem larga, porque tinha um espaço onde funcionou o primeiro cemitério da Igreja Matriz de Santana. Quando o cemitério foi demolido, ficou um espaço vago ali por muito tempo. Depois é que foi construído o salão de festa da Matriz de Santana. Então, erradamente, os moradores daquele pedaço de rua ali, abaixo da mercearia do Rafael, acham que ali é Praça Omar Chaves. Ali é o começo da rua Teófilo Otoni, não é Praça Omar Chaves. A Praça Omar Chaves hoje é considerada praticamente a praça onde tem a Emater, tem o Rotary Club, tá? Fazendo aí esse esclarecimento. E então a Vila Glória, que eu te perguntei aí, ela fica ali no bairro dos Açudes, né? O bairro dos Açudes tem dentro dele a Vila Glória, um pequeno aglomerado de casas abaixo da linha de ferro, entre o bairro Açudes e a linha de ferro. Tem ali a Rua Medeiros, a Rua Tapajós, Rua Tupis, fazem parte desse pequeno aglomerado ali, chamado de Vila Glória. Eu não consegui descobrir o motivo de ter esse nome de Vila Glória. É a primeira vez que eu vejo falar também, viu, Lindomar? Então, tem muita gente que não sabe. E provavelmente até algum morador lá dessas ruas não deve saber que ali chama Vila Glória. Mas é um puxadinho, vamos dizer assim, um adendo do bairro Açudes. Agora o bairro Rola Moça. Muita gente tem curiosidade, porque é um nome curioso, né? Um nome diferente. Por que chama bairro Rola Moça? A origem do nome Rola Moça, conta o Parreira, Antônio Parreira, que nomeia uma rua lá daquele bairro lá, que ele já foi até prefeito daqui de Bambuí, o Antônio Parreira. Ele conta que havia lá naquele bairro ali um morador chamado Zica Mota. Ele com a mulher e 4 filhas, né? 4 moças. E certo dia essas duas dessas 4 filhas deles começaram a discutir e de repente partiram para vias de fato, uma agarrada na outra, caíram no chão e foram rolando morro abaixo. E aí o pessoal começou a falar que lá no bairro onde rola as moças. E aí rolou as moças e o bairro passou a chamar Rola Moça. Antes desse bairro, antes dessa briga dessas duas moças, ele tinha nome de Vila Tabuí. Era uma outra vila que tinha aqui. Por curiosidade, já tem no Facebook um grupo que chama Tabuí. É uma mistura de Tapiraí com Bambuí. São vários seguidores. Ele é administrado por um amigo meu, professor
Eurico Andrade, tem o grupo chamado Tabuí. E esse bairro Rola Moça teve o nome de Vila Tabuí, antes dessas duas moças se engalfinhar lá no chão e rolar morro abaixo, né? Eu já tinha a impressão, Lindomar, o seguinte, eu achava que ali, porque realmente ali tinha uma subida, né? Eu achava que ali seria, se as moças naquele tempo, ali era barro, que elas escorregavam e ninguém ornamentava. Não. Totalmente ali a história, isso aí foi até divulgado no jornal da época, que essas moças tinha rolado lá, rua abaixo ali, talvez naquelas ruas mais altas ali, ao lado do Parque de Exposição, sim, né? Então é um bairro importante onde está o quê? Tem nesse bairro aí o Parque de Exposições de Bambuí e o terminal rodoviário. Muita gente chama ali aquela região ali de bairro Nova Rodoviária. Oficialmente não existe bairro Nova Rodoviária. Aquilo ali é considerado Rola Moça, aquela parte ali onde está a rodoviária. O Nova Rodoviária seria aquela parte que descamba lá atrás da rodoviária, ou em frente ali, né? Pode ser. A gente vê em alguns mapas aí que o pessoal distribui com alguns patrocinadores, o bairro da cidade, lá com o nome de Nova Bambuí. Aliás, tem alguns outros bairros aí que é conhecido, as pessoas falam, o bairro, a gente vai falar de um aqui agora mesmo, bairro Alto da Antena. Ele não, oficialmente não existe bairro Alto da Antena. Já que a gente falou dele, vamos falar aí que o bairro Alto da Antena, ele tinha também o apelido de Querosene. Você sabe por quê, Chaz? O bairro chamado Querosene, o pessoal lá não gosta muito que fala não, que lá que mora lá no Querosene. Mas é porque lá, quando começou a construção das casas, segundo eu apurei, tinha muita casa sem energia, a energia elétrica não chegou lá. Então o pessoal usava o quê? Usava lamparina, usava lampião, e para poder abastecer essas lamparinas e lampião precisava de querosene. Então era o bairro onde tinha o querosene. Então, na época... O querosene era muito usado. É porque algumas pessoas achavam que lá era muito alto, não tinha jeito de levar energia lá, mas não, depois até foi instalado lá uma antena, a segunda antena, né? A gente aproveita e fala também aí do Alto da Antena, que está, a exemplo da Vila Glória, faz parte do bairro Açudes, o Alto da Antena também faz parte do bairro Coração de Jesus, que a gente vai falar daqui a pouquinho. O Alto da Antena, ou Querosene, recebeu esse nome por causa da segunda antena que foi instalada. A primeira antena foi a da Telemig aqui na sua rua, já, na rua Doutor Dilermando, é a mais antiga. No fundo do Antero Torres, né? Isso, no fundo do santuário, né? Colégio Antero Torres. E aí foi instalada uma segunda antena lá naquele alto lá, e hoje tem até mais antenas por lá de telefonia. Então passou a chamar Alto da Antena. Seria o bairro, um agregado do bairro Coração de Jesus. E lá nesse bairro tem um time de futebol, o Antena Futebol Clube, tem o estádio do Antena Futebol Clube lá. E como a gente falou também do bairro do Cerrado, o bairro Cerrado tem o estádio do Zíngaro, o estádio Alonso Dias Filho, onde joga o time, o segundo time mais tradicional, o segundo mais antigo de Bambuí, que é o Zíngaro Atlético Clube. O mais querido e o mais perseguido, não era assim que falava? O mais querido e o mais perseguido, não é isso? Então é lá nesse bairro Cerrado que a gente estava esquecendo de falar isso daí. Agora a gente vai falar do bairro Coração de Jesus. Veja bem, Jesus, que não tem Sagrado Coração de Jesus. O nome do bairro é Coração de Jesus, como também a escola que funciona lá naquele bairro, chama Coração de Jesus. Muita gente fala Escola Sagrado Coração de Jesus, bairro Sagrado Coração de Jesus, mas Sagrado Coração de Jesus mesmo é só a igreja matriz que existe ali naquele bairro, né? Ô, Lindomar, nessa mesma linha, só dando um pitaco, que é o seguinte, já falando do bairro Cerrado, Bambuí tem a padroeira Santana. E muita gente, erroneamente, fala Nossa Senhora Santana.
Não tem, Nossa Senhora é uma só. Santana não é a mãe da Nossa Senhora, não é isso? Nossa Senhora. Eu já cometi esse erro. Eu também já falei Nossa Senhora Santana. Não existe Nossa Senhora Santana. É comum as pessoas falar Nossa Senhora, porque é uma santa, né? Mas ela é a mãe da Nossa Senhora. Então é importante dizer que, além do estadozinho, também tem ali a igreja da padroeira de Bambuí. A padroeira de Bambuí é a Senhora Santana. Nós temos a Nossa Senhora das Graças, temos o Sagrado Coração de Jesus, que são paróquias de bairros. Mas a padroeira oficial de Bambuí é Senhora Santana. Então, esse bairro Coração de Jesus, ele surgiu em 1962, na época do prefeito Dr. Wander de Andrade. O loteamento era de 3 sócios: o Manuel Dias Nogueira, que era um engenheiro civil, o Carlito Santos, o Carlos, que era o tabelião aqui do terceiro... Carlos Coelho. Carlos Coelho. O Carlito, inclusive eu fui secretário, eu cheguei a trabalhar com ele. Então, o datilógrafo do Carlito. O Carlito mesmo datilografava com os dois indicador, né? Um dedo só. E era rápido, né? E tem até a história dele do Digo lá, né? Você já sabe a história, né? Não convém falar, não, porque... Então, na época do prefeito Dr. Wander de Andrade, em 1962, é que foi aberto ali esse loteamento. O terceiro sócio era o Abib Jorge. O nome do loteamento, a avenida, no caso, a avenida principal daquele loteamento, tem o nome de Jorge Abib, que vem a ser o pai do Abib Jorge. Tá? Então, e o Abib Jorge é que doou o terreno para a construção da igreja do Sagrado Coração de Jesus, lá naquele bairro. E conforme a gente já falou, lá também, além da igreja, tem também a igreja, além da escola, tem também a igreja do Sagrado Coração de Jesus, a matriz, né? Sagrado Coração de Jesus. E para a gente finalizar aqui, Jaz, a gente vai falar do bairro Santana, também conhecido por casas populares ou até Malvinas. Você já viu falar que lá também tinha apelido de Malvinas? Não, esse bairro é o bairro eles falam casinhas? Não, é o primeiro bairro onde foram construídas casas populares aqui em Bambuí. Beirando a linha aí, no sentido ali do Córrego das Almas, né? Esse bairro, ele começou a ser construído, as casinhas, né? As casas populares, em 1981, pela corretora Roma. Era uma imobiliária, Incorporações Limitada de Belo Horizonte. O conjunto habitacional foi construído pela Coab, a Companhia de Habitação de Minas Gerais, em convênio com a Prefeitura. O projeto inicial contava com 32 lotes. As ruas receberam como nomes as letras do alfabeto, de A até a letra L. Algumas já mudaram de nome, hoje tem nome de pessoas homenageadas, como por exemplo a rua José Ricardo Lopes e outros. É também conhecido por casas populares e Malvinas. Malvinas, não sei se você lembra da Guerra das Malvinas. Sim, claro. E Argentina e Inglaterra. As Ilhas Malvinas são ilhas muito distantes do continente. Bastante distante mesmo, num ermo, em pleno oceano, se eu não me falha a memória, não sei se é Oceano Pacífico ou Oceano Atlântico. Eu sei que é bem distante do continente. A parte mais próxima do continente dessa ilha é a Argentina. Mas quem tem a possessão da ilha é a Inglaterra. Aliás, ali era um local de segurança da Inglaterra, né, que eles faziam. Era uma possessão, ainda é uma possessão inglesa. Tem até outro nome, né, que segundo eles Falkland. Mas tem as Falkland, né? Falkland, os ingleses falam Falkland, Ilhas Falkland. Os argentinos falam em Ilhas Malvinas. E ainda existe uma disputa entre
Inglaterra e Argentina, e isso na década de 90 virou até uma guerra de disputa, né? E era muito distante para chegar, né? Se era distante para a Argentina, imagina para a Inglaterra, para a defesa, né, dessas ilhas. E como era muito distante, e para o pessoal acostumado aqui nesse centrinho, nesse miolinho até 1980, achava que as casas populares eram muito longe, principalmente para ir a pé, né? E ainda é um pouco distante, né? Então eles passaram a chamar de Malvinas, porque era até pejorativo, né? é uma maneira de dizer que lá é um fim de mundo, né? Mas não é. Hoje é um bairro, sempre foi, né? Um bairro familiar de pessoas distintas, né? Eu tenho uma irmã que mora lá no bairro e então é só o jeito das pessoas de colocar apelido, né? Como colocou no bairro Boca do Brejo, né? E lá no Cerrado costumam falar que é a lobaiada, né? Não é isso? Porque quem mora no Cerrado é lobo, não é isso, já? Claro, claro. Aliás, ali as populares, aquele bairro ali, ele está muito fácil ali. Eu não sei por que a prefeitura de fazer uma ligação com o bairro dos Campos. Ali está muito próximo dos Campos e se fizer ali, os Campos ali vai... Ali já tem, né, a capoeira ali, a parte da capoeira, que é chamada capoeira tem muitos anos, aquela rua da capoeira. No Cerrado. A rua Manuel Bento. Hein? A rua Manuel Bento, a rua da capoeira. Sim, mas eu digo de cá, ali das populares, ali pro que você for lá, você observa, tá muito próximo ali do bairro dos Campos, ali as populares. As populares, né, que você quer dizer? Agora, as Malvinas, né? As Malvinas. Aliás, até outra coisa que tem lá, que pouca gente sabe, que lá está sendo erguida uma igreja em honra a São Vicente de Paulo. Isso, exatamente, foi bem lembrado, Jéssica. E é o seguinte, essa igreja é uma réplica de uma outra igreja que foi construída lá no Franklin Sampaio, a igreja de Santo Antônio. Uma pena que já retiraram o telhado dela, ela está em ruínas. E o padre Daniel, que teve o início da construção da igreja de São Vicente, ele esteve lá, conheceu a igreja e pediu que o projeto fosse bem parecido com o da igreja de Santo Antônio, lá do Franklin Sampaio, que hoje está abandonado. Então, a nossa igreja de São Vicente ainda está em construção. O padre Walter está empenhado em terminar a construção lá da igreja e a gente até aproveita e conclama aí as pessoas que possam estar ajudando lá para concluir essa igreja, né? O padre Daniel começou a construção de 2 igrejas, a igreja de Santa Terezinha, lá no bairro Sion, que é um bairro Candola Sion, um bairro novo aqui de Bambuí, que está nascendo, tem pouco tempo, um excelente bairro, né? E lá já tem a igreja de Santa Terezinha, que o padre Daniel começou a construção. E ele começou também lá nas casas populares, lá no Senhora Santana, senhora aí, tá vendo? Santana, bairro Santana, né? Não, Senhora Santana até pode ser, porque não pode Nossa Senhora. Nossa Senhora é nossa. Mas o certo é exatamente, Senhora Santana, isso mesmo. E lá... Eu estou falando com o microfone fechado aí, para variar. E aí, o que acontece? O padre Walter está dando sequência. O padre Antônio Carlos, terminou a igreja de Santa Terezinha. E a igreja do São Vicente, dedicada a São Vicente, foi ficando para trás. Agora que o padre Walter está dando um impulso lá, né? E aquelas pessoas que são aí devotos de São Vicente e que queira contribuir, a igreja numa região carente, né? A comunidade lá tem feito o maior esforço para terminar essa igreja, já está bem adiantada, já tem até alguns bancos, já celebra a missa lá, mas ainda tem muita coisa por fazer. E quem puder e quiser ajudar, fica aí, né, um convite aí para poder ir lá conhecer a igreja e quem sabe fazer alguma doação lá. Certo. Lidomar, antes do encerramento,
nós temos aqui a participação do José João, que é o nosso amigo Zé de Matos. Zé de Matos, você mandou um áudio, só que está rodando aqui no ar. E também eu peço às pessoas que queiram manifestar, que faça através do texto, né? Porque o áudio não tem condição de a gente aqui ao vivo ouvir o que a pessoa está falando. Então, Zé de Matos aí, nosso abraço. E também tem a participação aqui, da Simone. Simone está dizendo o seguinte: bom dia. Ela está corrigindo aqui, diz que a escola é a Escola Municipal Sagrado Coração, que não tem de Jesus, não sei. Aí, porque ela é professora lá, sou professor da escola, que antes era na zona rural da Lagoa Seca, né? Aquela região ali realmente, né? Ela incorporou a escola de Lagoa Seca. Lá na Lagoa Seca existia uma escola que foi desativada e os alunos que deveriam ir para aquela escola foram para a escola Coração de Jesus. Não, segundo ela, Sagrado Coração. Então tem Sagrado Coração. Não tem o Jesus. Eu estava falando errado, que não tinha o Sagrado. Então, beleza, foi feita aí a correção em tempo ainda, né? Aliás, aquela escola, parece que inicialmente foi daquelas escolas como a Magalhães Pinto, escola de lata. Não. Aqui só teve uma escola da época do Magalhães Pinto, que foi a escola Maçonila Montijo. Ela era primeiro de madeira, durou muito pouco tempo, depois foi construída uma de lata, que o pessoal chamava, na base da gozação, de forninho de assar aluno, porque era muito quente demais, né? Uma escola de lata, você imagina para você ver o calorão que era. E depois eles construíram... Eles construíram a atual, né, o prédio atual de alvenaria, mas durante algum tempo funcionou ali a escola Maçonila Montijo em um prédio de lata, na época do Magalhães Pinto, que foi construída. A história interessante lá da escola, do meu bairro, né, do bairro Lava Pés. A gente já teve a oportunidade de estar fazendo algumas palestras lá na escola Maçonila Montijo. Então era isso, Jéssica, que eu tinha para falar para os seus ouvintes e também para os nossos seguidores aí. Eu aproveito aqui, Jéssica, com a sua permissão, para convidar a todos para continuar fazendo a inscrição no nosso grupo lá no YouTube, para a gente poder fazer a transmissão lá ao vivo também, como a gente está fazendo aqui agora no Facebook. Para aqueles 200 primeiros que se inscreveram, a gente vai estar sorteando um livro desse aqui, ó, Bambuí nas Trilhas da Picada de Goiás, que é um livro que já está esgotado, não tem mais exemplares à venda desse livro. Mas se as pessoas que inscreverem lá, a gente vai fazer um sorteio assim que a gente atingir 200 membros inscritos, seguidores inscritos, porque aí a gente pode fazer ao vivo lá também. Lindomar, antes de encerrar, a gente gostaria aqui de ter um nosso amigo aqui perguntando sobre como é que é. Eu queria saber porque o bairro Lava Pés tem o nome de Paulo Roberto. Isso não foi adiante, não foi? Paulo Roberto? Sim. O bairro Lava Pés? Eu não tenho conhecimento. O bairro lá é oficial. Ele é o único bairro conhecido oficialmente com a resolução da Câmara, tornando oficial bairro Lava Pés, como a gente falou sexta-feira passada, com a grafia emendada, sem tracinho depois de lava. A gente falou isso aí na sexta-feira passada. Esse nome aí não é do meu conhecimento, não. Lindomar, aproveitando aí a sua audiência aí, hoje é Dia Nacional do Fusca, sabia? Nacional do Fusca. Do Fusca? Oh. E dia do farmacêutico também, que é beleza. Né? Nessa época, nessa mesma data, corria o grande futebolista, o nosso jogador Garrincha, o homem das pernas tortas, né? Também, hoje é dia de São Sebastião. Isso. Dia 20, né? Tem. Inclusive temos aqui um comercial aqui, um convite. Dia de São Sebastião, missa festiva em 9º dia da novena, no Santuário de São Sebastião. Inclusive, eu estou lendo isso aqui para avisar para o pessoal lá do Sagrado, né? Uhum. Sagrado Coração,
que hoje não haverá missa lá no Sagrado, pois a missa será celebrada aqui. As 3 paróquias vão estar hoje no santuário, que é o dia do santo, né? Isso. Mas o ponto alto da festa, conforme a gente teve a oportunidade de entrevistar o padre Denison, o ponto alto será no domingo, com a cavalgada às 13 horas, né? E a missa às 17 horas e depois o leilão às 18 horas. Leilão do gado, bezerro e tudo mais que... A missa será no Parque de Exposição. A missa será lá também? Dia 22, domingo, às 17 horas, lá no Tatersal, né? Lá no Tatersal. Depois da missa tem lá o leilão das prendas, né? Que os devotos aí de São Sebastião fizeram as doações, segundo as informações que a gente teve aí do padre Denison, nosso entrevistado de quarta-feira passada. Aliás, o nosso amigo agora está dizendo que o seguinte, que Paulo Roberto é o que fez a pergunta, por que chama Nova Festa? Nós já falamos isso aqui semana passada. Então está esclarecido aí, né? Isso, né? O Paulo Roberto foi falado aqui semana passada sobre o bairro Nova Festa, tá bom? Legal, então, mais uma vez, agradecer a sua presença, a Emily também está dando suporte aqui, e avisar que a partir de sexta-feira que vem, quem estará aqui comandando aqui o nosso programa aqui com o Jornal de Bambuí. O Jornal de Bambuí será a nossa nova aquisição aqui da Rádio Canastra, Patrícia. Seja bem-vinda, né? Aqui entrevistando vocês. Você estará em boa companhia. Com certeza, né? Vamos estar junto aqui a partir de sexta-feira, a Patrícia e eu, levando aí essas informações para os ouvintes da Rádio Canastra e para os nossos seguidores no grupo Biografias Bambuienses. Eu te agradeço, Jéssica, por mais essa oportunidade. Deixo aqui o meu bom dia aos seus ouvintes, aos nossos seguidores e até quarta-feira com nossa entrevista, nosso entrevistado de toda quarta-feira. Até lá e um abraço a todos. Muito